Pessoal, vamos para o estudo da sintaxe, período composto por subordinação. Nós vamos ver as substantivas e as adverbiais. Existe ainda mais um outro grupo de oração, que são as orações adjetivas, mas não vamos ver hoje por questão de tempo. Mesmo assim, eu estou passando esses dois conteúdos, eles vão ser reforçados ainda mais. As condições subordinativas relacionam uma oração principal, ideia principal, com uma oração subordinada, ou ideia subordinada, ou ideia dependente. Vamos ao texto. É um absurdo que as pessoas fiquem dizendo que os advogados governam o mundo. Também acho. Nem mesmo fizemos ainda uma oferta pela Mongólia. Quando falamos em orações subordinadas ou dependentes, conceitualmente, reconhecemos uma composição de ideias na qual a existência de uma somente seja coerente ou possível quando associada à outra. Da mesma forma, poderá haver a necessidade de que a ideia principal seja completada pela ideia subordinada. Vamos ver então. É um absurdo. Dito isoladamente, levaria o ouvinte ou o leitor a questionar o que é um absurdo, se não conhecesse o contexto da ideia apresentada. A resposta seria que as pessoas fiquem dizendo. As reticências foram intencionais, pois a locução verbal fiquem dizendo requer complementação. A complementação de fiquem dizendo é feita pela oração, que os advogados governam o mundo. Ok? Então, nós temos aqui, quando você tem o verbo dizer, aquela uma locução verbal, onde o verbo dizer é o principal, você percebe dizer o quê? Ele precisa ser complementado. Vamos lá. É um absurdo que as pessoas fiquem dizendo que os advogados governam o mundo. Tem as orações. É um absurdo a oração principal que as pessoas fiquem dizendo, segundo a oração, ela completa, aliás, ela exerce uma função sintática em relação à primeira oração, e que os advogados governem o mundo completa o fiquem dizendo da segunda oração. Há 10 tipos de conjunções subordinativas que exercem funções específicas na composição de ideias. São divididas em dois grupos: as integrantes, que em si apenas são somente duas, e as adverbiais, causais, concessivas, conformativas, condicionais, consecutivas, comparativas, finais e proporcionais. E temporais. Esses nomes, assim, fortes, aparentemente, não, a gente não tem muito contato com esses nomes, mas eles trazem consigo um significado: causa, concessão, conformidade, condição, consequência, comparação, final ou finalidade, proporção e tempo. Ok? Então, aqui a ideia é conhecer o sentido que vai ser expresso. Os períodos compostos em que a oração subordinada é introduzida por uma conjunção subordinativa integrante, que ou se, estamos repetindo sempre que só são duas, formam um grupo das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Por isso que é sempre bom conhecer aquela análise do período simples, né? Análise sintática do período simples, que vimos na primeira etapa. A oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função de sujeito da oração principal. É muito importante que você leia o livro. Que você leia o livro é o sujeito de é muito importante. É muito importante a oração principal. A oração subordinada vai estar marcada em azul sublinhado. Se você perguntar ao verbo o que é muito importante, a resposta será a oração subjetiva. Isso é muito importante. Isso é que você leia o livro. A oração subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicado ou de predicativo da oração principal. Exemplo: meu desejo é que vocês venham para a festa. Que vocês venham para a festa é o predicativo do sujeito. Por quê? Se eu transformasse isso aqui, ó, meu desejo é esse, ó. Eu tenho aqui um pronome demonstrativo, assim como tinha um isso anteriormente, e esse isso aqui é o predicativo do sujeito. Eu posso substituir aqui, ó, meu desejo é perfeito. É uma qualidade dada ao sujeito. O sujeito é meu desejo e o predicativo do sujeito é
No caso aqui, no exemplo embaixo, perfeito. Como nós temos uma oração, ó, que vocês venham para a festa. Aí eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto, pois completa o verbo da oração principal. O verbo transitivo direto, obviamente, né? Aquele verbo que não precisa de complemento ligado por uma preposição obrigatória. O complemento é ligado diretamente. Antônio disse que ficaria em casa. Que ficaria em casa é o objeto direto da oração principal, que Antônio disse, pois completa o verbo dizer. Disse. Disse o quê? Disse isso. Quando você transforma essa oração na palavra isso, disso, você tem ali uma oração subordinada substantiva. Se você analisar a função sintática desse isso ou desse disso, você vai ter a função sintática da oração. Aqui, no caso, um objeto direto, uma oração objetiva direta. A oração subordinada substantiva objetiva indireta exerce a função de objeto indireto, pois completa o verbo da oração principal, iniciando com uma preposição, de, em, com, etc. Exemplo: Maria gostaria de que todos viessem para a festa. De que todos viessem para a festa é o objeto indireto da oração principal, pois completa o verbo gostar, gostaria. Maria gostaria disso. Mais uma vez o isso, olha só, disso é de mais isso. Ok? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce a função de complemento nominal de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, da oração principal, ligando o nome à oração por uma preposição, de, em, com, etc. Exemplo: Paulo tinha certeza de que estava aprovado. Se nós tivéssemos aqui o se numa oração negativa, vamos ver mais à frente, não haveria preposição. Paulo não tinha certeza se estava aprovado. E o se apareceria no lugar do que, e não precisaria do de. Ok? Eu sou aqui difícil. Não é difícil não, gente. É uma questão de prática e do conhecimento da regência nominal, aqui no caso da palavra certeza. Certeza de alguma coisa. Oração subordinada substantiva apositiva. Exerce a função de aposto de qualquer termo da oração principal. Exemplo: todos pensam a mesma coisa. Eu sou louco. Eu sou louco é o aposto do termo a mesma coisa, da oração principal. Todos pensam a mesma coisa. Isso. Pensam isso. Isso o quê? Eu sou louco. Ok? A conjunção se é usada em orações que expressam dúvida. Exemplo: Luciana não sabia se iria à festa. Olha, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não havia certeza se teria alta do hospital, completiva nominal. Analisaremos se o seu cadastro está correto, objetiva direta. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função do advérbio funcionado aqui, ou funcionando como adjunto adverbial de outra oração. Essas orações subordinadas são classificadas como causais, concessivas, conformativas, condicionais, consecutivas, comparativas, finais, proporcionais e temporais, de acordo com o sentido que expressam. As orações subordinadas adverbiais causais expressam uma ideia de causa em relação à oração principal. Exemplos mais usados: porque, pois, por quanto, como, etc. A sala de aula está quente porque as janelas e portas estão fechadas. A oração em azul ela está expressando uma causa em relação à oração principal: a sala está quente. As orações subordinadas adverbiais concessivas expressam uma ideia de contrariedade em relação à oração principal. Exemplos mais usados: embora, muito, embora, com quanto, ainda que. Olha o exemplo. Embora corresse muito, João não conseguiu chegar ao trabalho na hora. A oração em azul é uma ideia de concessão em relação à oração principal, uma contrariedade. As orações subordinadas adverbiais conformativas expressam uma ideia de conformidade em relação à oração principal. Exemplos mais usados: conforme, como, segundo, consoante. Paulo fez as tarefas conforme foi orientado pelo professor. Então, a oração em azul é uma ideia de conformidade em relação à oração principal. Paulo fez as tarefas. As orações subordinadas adverbiais condicionais expressam uma ideia de condição em relação à oração principal. Exemplos mais usados: ser,
caso, contanto que, salvo se, você será aprovado no exame se for mais aplicado nos estudos. É só uma condição para ser aprovado nos exames. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Ideia de, óbvio, né? Consequência em relação à oração principal. Em relação à oração principal. Exemplos mais usados: tanto que, tão que, tal que, de forma que, de maneira que. Mônica chorou tanto que seus olhos ficaram vermelhos. A consequência de chorar tanto, né? As orações subordinadas adverbiais comparativas, óbvio, né? Uma comparação em relação à oração principal. Exemplos mais comuns, mais usados: mais, menos, maior, menor, melhor, pior do que, tal, qual, tanto, quanto, né? Carlos é tão estudioso quanto seu irmão. Aí, professor, por que se é entre parênteses? Porque o verbo não precisa ser repetido. Carlos é tão estudioso quanto seu irmão é. Orações subordinadas adverbiais finais expressam uma ideia de finalidade em relação à oração principal. Exemplos mais usados: para quê, a fim de quê, por quê, no sentido de para quê. Eu e meus amigos juntamos dinheiro para que comprássemos as camisas do nosso time de futsal. Em azul, a ideia de finalidade de haver juntado dinheiro, a finalidade de haver juntado dinheiro. As orações subordinadas adverbiais temporais expressam uma ideia de tempo, fácil, né? Exemplos mais usados: quando, antes que, enquanto, etc. Né? José saiu de casa logo que seus pais chegaram. Assim que, o quando poderia ser. Orações subordinadas adverbiais proporcionais expressam uma ideia de proporção em relação à oração principal. Exemplos: à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais, quanto menos. Margarida trabalha mais à medida que precisa de dinheiro para pagar suas contas. Olha só a ideia de proporção. A prática, né? Indique a oração subordinada destacada no correspondente ao período composto a seguir. Se não almoçarem logo, as crianças ficarão com fome. E nós estamos vendo apenas as adverbiais, tá? Porque as substantivas são um pouquinho mais complexas. Seria o quê? Oração subordinada adverbial? Qual é a ideia dela? Causal, consecutiva, condicional ou final? A 2. Cheguei cedo ao cinema para que pudesse escolher o melhor lugar. Oração subordinada o quê? Adverbial. Proporcional, final, de finalidade, comparativa, comparação, consecutiva, consequência. E aqui um texto, né? Nós venceremos, homens, porque lutamos pelo que é certo. Tem uma pergunta, Gar. Se estamos lutando pelo que é certo, por que eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado? Estamos lutando pelo que é certo, porque eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado. A oração destacada é uma adverbial consecutiva, comparativa, concessiva ou condicional. Escolha a alternativa correta, né? Resolvam as questões, enviem as respostas. Vou aguardar a participação de vocês aqui.